sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E hoje vamos dar continuidade à obra Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva, editado pela Federação Espírita Brasileira. Estamos no capítulo 12, intitulado Desastres Espirituais. E ele comenta um escrito de Emmanuel, no que exalta assim: a faculdade mediúnica não pode, assim, responsabilizar-se pela atitude daquele que a utilizam nos atos de ignorância e superstição, maldade e fanatismo. Martins Peralva começa falando assim: o desenvolvimento prematuro de faculdades mediúnicas, tentando forçar sua floração espontânea, é desaconselhável sob todos os títulos. E nesse momento, meus irmãos, a gente começa a analisar a nossa própria orientação mediúnica, que nós estamos trabalhando há mais tempo, não foi de forma precipitada. Chegamos à casa espírita, começamos no estudo, sempre encaminhados ao trabalho, né? Às leituras, às reflexões, para aí sim sermos encaminhados ao trabalho mediúnico. Ou às vezes até alguns de nós fomos encaminhados à tarefa mediúnica sem ter muita noção do que era essa tarefa, né? De uma forma muito espontânea, aquela situação da mediunidade simples, que a criatura pensa que está fazendo uma atividade, está concentrada ali, mas na verdade já é a mediunidade sendo desenvolvida de forma natural e espontânea. E hoje a gente vê que muitas vezes as pessoas ficam aborrecidas com a casa espírita se não forem colocadas numa tarefa imediatamente. Eu falo hoje porque hoje eu tenho oportunidade de verificar esse fato. Mas em muitas situações vemos que é assim. A pessoa se aborrece porque não é colocada à mesa mediúnica, porque não é colocada junto a tal ou qual tarefa. E aí a gente vê uma certa complicação na emoção, uma certa complicação no próprio relacionamento dentro da casa espírita, as questões de vida pessoal também, porque a mediunidade vai exigir de nós certas renúncias que, se a gente não estiver preparado, a gente pode até virar, colocar a família contra a doutrina. A gente pode até começar, na tarefa profissional, a criar embaraços, porque a gente não está preparado para lidar com as situações e muitas vezes achamos que são os espíritos que vão ter que dar conta do nosso exercício de competência. Porque é exercício de competência. A gente abraçar a questão familiar, a gente abraçar a questão profissional, tudo isso é motivo, né, de crescimento de competência. E aí ele continua dizendo: o despreparo espiritual e doutrinário, evangélico e moral, pode ocasionar desastres imprevisíveis para a alma. Assim, amigos, tudo na vida vai exigir de nós um preparo. Preparo espiritual, sim. É a maturidade, é o entendimento, a vontade, a boa vontade, o gosto em realizar a tarefa. Seja ela no campo familiar, no campo profissional, no campo doutrinário, no campo social, existe preparo, né? Se a gente não tiver esse preparo espiritual, o preparo doutrinário, saber que eu sou médium espírita. E como é que eu me preparo doutrinariamente? É através do estudo, é através do conhecimento.
é através da criação de novos hábitos de entendimento doutrinário. Evangélico é a mediunidade com Jesus, e não é só o preparo, a decorar o Evangelho. É entender que, como diz do Bellarmino Doutrinador, a vida é uma eterna sessão mediúnica. Então eu tenho que entender, né? Espiritual, doutrinário, evangélico e moral. Moral também, gente. Nós tivemos uma atividade aqui no Teresa d'Ávila, no último domingo. E aí uma companheira de trabalho fez uma avaliação sobre aspectos da personalidade, tudo isso, que a gente às vezes percebe que tem e deixa pra lá, outras vezes não percebe. E aí às vezes a pessoa pede desculpa, mas é assim, a gente falou claramente, nós estamos querendo sair dessa reencarnação melhor do que a gente entrou. Então não cabe o milindre. Cabe a escuta, a análise, o acolhimento daquilo que é falado. E a partir da escuta, da análise, desse acolhimento, a gente vai se melhorando, vai procurando ver o que a gente pode fazer para ser melhor. Isso, gente, é o preparo moral que a doutrina dá pra gente. Se a gente entra no despreparo, a gente vai entrar nos desastres, que é abandono de tarefa, que é milindre, quer ficar contra o outro que não pensa como a gente, quer falar mal do outro. Percebemos? É a falta de preparo levando isso. E aí ele coloca, Martins Peralva, ao invés do desenvolvimento precipitado da mediunidade, outras medidas são aconselháveis. E aí ele vai trazer para nós quais são essas medidas para a gente ter esse desenvolvimento na hora certa, não é? De uma forma construtiva, de uma forma efetiva. E aí ele coloca o conhecimento doutrinário e evangélico. Há necessidade de conhecer a doutrina. Há necessidade da gente ter no Evangelho um ponto de apoio, um ponto de referência. Jesus é o ponto de referência. E o Evangelho é esse livro que vai tratar das nossas questões morais. E por que questões morais? Porque eu vou entendendo que eu sou médium, não é porque eu sou melhor que o outro. Não é que a minha experiência seja superior a de alguém, não. Eu sou a mediunidade, é um instrumento que me é dado para o meu crescimento. E Jesus, esse amigo incondicional, indispensável, para que eu consiga dar o passo seguinte. E ele continua. A frequência a reuniões de estudos. Muitas vezes o médium, ele só quer frequentar a reunião mediúnica. É reunião que ele abraça, né? Então, já vou, às vezes até o médium participa de 2 reuniões mediúnicas. Aí ele fala assim, bem, já vou 2 vezes por semana ao centro, basta. Não, mas é reunião de estudo. Ah, mas então o médium tem que fazer cursos? Fazer cursos ou participar de reunião de estudo. A palestra é uma reunião de estudo. Embora na palestra, né, a gente às vezes não tem aquele estudo aprofundado que se tem no curso, mas é um ambiente de estudo. Serão dadas sugestões, bibliografias, instruções que o médium precisa guardar, a gente precisa guardar na nossa alma. E o terceiro, o engajamento em tarefas de assistência social. Chico Xavier já falava que médium sem tarefa no bem, ele não tem retaguarda. E é na tarefa que eu vou ter contato. Porque se a gente pensar bem, a mediunidade socorrista é uma tarefa de assistência, não é? Em que através do passe, o passe de tratamento, através do atendimento espiritual, através do atendimento fraterno, eu estou realizando uma tarefa de assistência mediúnica. E aí, essa tarefa, naturalmente, essas tarefas mediúnicas vão me levar a ter um outro olhar no contato com aquele irmão
que está socialmente necessitado de alguma coisa. A gente precisa parar, a gente precisa analisar, a gente precisa valorizar. E uma coisa ajuda a outra. O contato com a tarefa assistencial vai me ajudar no mediúnico e vice-versa. E aí ele continua dizendo assim: desartes espirituais com reflexos na estrutura íntima da alma prejudicam mais do que retrocessos financeiros. Olha só, se um retrocesso financeiro faz a gente ficar arrepiado, né? Ao contrariado, né? Pelo prejuízo de ordem material. E aí ele vai falar por que o prejuízo é maior. Ele coloca assim: o médium despreparado pode dar rumo infeliz à atividade, utilizando-a, abre aspas, nos atos de ignorância e superstição, maldade e fanatismo. É o preparo, né? É essa reunião de estudo, é o trabalho assistencial, é a gente estar pronto, né, nesse conhecimento que vai evitar que a gente use a mediunidade na ignorância, na superstição, na maldade, não é? Fazer mal para alguém, ou então no fanatismo, que muitas vezes vem daquela visão só de si mesma. Então tudo aquilo que eu recebo, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço é o certo, tudo aquilo que eu escolho é um modelo, e aí a gente acaba exercendo um poder mediúnico que não é nossa. Então ele vem falando, exploração das entidades, impedindo-os da libertação. Então o espírito vem, recebe alguma coisa e eu começo a explorar esse mesmo espírito, né? Utilização da mediunidade para assuntos fúteis, como adivinhação, como promessas, como qualquer outra situação que não seja para socorrer, para ajudar, para edificar, é considerada uma futilidade, né? E comercialização da prática mediúnica. Aqui é o risco. Ah, mas eu não recebo nenhum dinheiro. Mas eu quero gratidão, eu quero subserviência, eu quero uma série de questões. Então, eu estarei comercializando, querendo respostas materiais, pessoais, por uma ferramenta que me foi emprestada para a minha edificação. E aí ele começa, né? E o imperativo maior é a construção espiritual para quem renasce na Terra com recursos mediúnicos. Então, a maior, vamos dizer assim, objetivo da mediunidade, o maior trabalho que ela faz é mostrar a vida espiritual, é mostrar a espiritualidade, é a gente trabalhar com causas e consequências. Então esse é o maior trabalho que a mediunidade vai fazendo com a gente. E ele coloca, os dons espirituais têm objetivos divinos. Meus amigos, se a gente observar bem, o que a gente faz agora, o que a gente exerce agora na casa espírita, é o mesmo que os nossos antepassados, né, os profetas, ou os antepassados de diferentes religiões faziam, e que ficou marcado para a iluminação da humanidade, para a edificação daquele grupo social, para a mudança de ponto de vista, ficou tudo certinho ali. Então, a gente vai vendo, né, que é para o que for útil. Isso é o objetivo divino. Aquisição de virtudes. O médium vai aprendendo a humildade, o amor ao próximo, o perdão, o hábito da oração, o hábito da meditação, da avaliação das próprias atitudes, melhoria constante do sentimento, não é? Porque a mediunidade não é para conduzir para o amor. Se a mediunidade está conduzindo a gente para o amor, a gente vai melhorando e vai trabalhando e vai edificando, vai tendo uma boa vontade. A mediunidade não ensina pra gente que o mal é transitório. Então a gente vai aprendendo a edificar o bem em nosso íntimo, né? Continua ele. Progresso sobre o ponto de vista da cultura espiritual.
quantas situações, quantos esclarecimentos através da mediunidade. Ah, Deus, está tudo na codificação, está, mas a gente às vezes lê de um modo tão automático que a gente não aproveita nem para a gente aquilo que está lendo. Vai ainda mais para o grupo social. E aí a gente vai aprendendo muitas vezes na prática, e a mediunidade é um movimento prático a ter esse conhecimento, essa cultura espiritual. Muitas vezes, por um fenômeno que acontece que eu não entendo, eu vou procurar estudar. Eu vou procurar alguém com mais experiência. Esse alguém vai me indicar uma obra, vai me indicar uma bibliografia, vai me indicar o contato. Olha quanto aprendizado, quanta edificação para a nossa cultura espiritual. E ele continua: os valores do espírito, sobrepondo-se aos interesses mundanos, constituem defesa para a alma em qualquer tempo, situação e lugar. A mediunidade serve para nos espiritualizarmos, nesse sentido, né? A colocar cada coisa no seu lugar. Tem que cuidar da vida material, tem que cuidar sim, porque essa vida que Deus me deu. Mas eu vou sabendo que a vida moral é a constante e o material é para aperfeiçoar o moral. Então eu vou aprendendo a organizar também o meu tempo, a organizar os meus valores, a organizar a minha compreensão. É importantíssimo. E em qualquer tempo, situação e lugar. E ele continua: médio algum se perderá na vielas do desequilíbrio se estabelecer para si mesmo um programa de renovação. Olha, eu adorei isso, gente, porque a gente programa fazer a unha, a gente programa cuidar do cabelo, a gente programa fazer atividade física, a gente programa organizar a nossa casa, organizar uma festa, né? A gente programa tudo isso. Agora vamos pensar na organização do nosso campo mental, do nosso campo moral, através do programa de melhoria íntima. O que está me incomodando em termos de perfeição que eu posso fazer agora? Ah, eu estou muito bagunçada na minha vida material. Ou eu estou procrastinando, estou adiando as atividades. Ou eu estou chegando atrasado às tarefas. Como é que eu posso melhorar isso? Ah, mas isso é questão material? Não, é também moral. Porque através dessa visão eu vou vendo o hábito da oração que eu preciso ter, o tempo para a leitura que eu digo que eu não tenho e que eu preciso começar a elaborar isso. Percebemos, meus amigos? Então a gente vai fazendo um programa. Em algumas situações até é interessante que a gente escreva. Plano de renovação. O que eu preciso fazer essa semana? Com meu tempo vago, eu posso ler, assistir, fazer algo que vai melhorar a minha vida em relação ao futuro? Eu agora aqui mesmo estou gravando, estou vendo umas questões aqui no meu escritório que eu tenho que resolver. Algumas pendências que eu tenho que resolver, que tenho que ver em termos de agenda, em termos de estudos que eu posso fazer. E aí, vamos ver, não é? O que eu preciso fazer nessa semana, já que no domingo pela manhã eu vou ter um estudo numa casa espírita que fica distante daqui, da minha casa. Então a gente vai se organizando. Isso é melhoria moral, por quê? Porque quando o corpo perecer e quando as atividades materiais não estiverem na pauta, como espírito, eu quero trabalhar, eu quero aprender. Eu não pretendo, né, não estou querendo chegar no plano espiritual e ficar lá parado, criticando os outros ou vendo a vida passar, não. Então eu quero me renovar, quero aproveitar cada momento da vida que Deus está me dando para dar um passinho adiante, que ninguém veja, que ninguém perceba, mas que eu tenha essa consciência. Isso é um programa de renovação. E todo programa, ele requer um planejamento. Ele requer também uma avaliação, porque às vezes no meio do caminho, igual o GPS, né? Ele vai mudar, recalcular a rota. É assim.
Nós estamos aprendendo a bondade, nós estamos aprendendo a ternura, nós estamos aprendendo o perdão. Então, como é aprendizado e não é consolidado, a todo momento eu tenho um direito à mudança. Exercício da renúncia. Jesus nos falou: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Renunciar, gente. E renunciar, Emmanuel fala num determinado momento que renúncia é o que não dói. Por quê? Eu estou renunciando em função de algo melhor. De algo que vai me trazer mais lucros morais, né? Mais crescimento. Muita paciência ante as incompreensões que lhe surjam no caminho. Eu lembro de uma amiga que certa feita foi reclamar no plano espiritual da casa, né, acerca da incompreensão do marido, da tarefa dela vir à casa espírita. E aí cada vez ela gostaria de estar mais, e aí o plano espiritual colocou: mas quando você casou com ele, você não era espírita. Então, a incompreensão é natural, porque ele está mais privado da presença, não é? Em função de uma nova escolha, que não foi conjunta, foi individual. Então, paciência. Oferecer o melhor para o outro, né? Ter paciência. Capacidade de perdoar, por maior seja a ofensa. Porque a mágoa no nosso coração não é boa conselheira, né? A mágoa no nosso coração é peso moral. E esse peso moral vai nos atrapalhar no momento que eu quero trazer a boa palavra, o consolo, a luz que a mediunidade coloca. Cultivo da esperança, aí ele abre aspas, por divina claridade da certeza, fecha aspas, como diz Emmanuel, em meio aos obstáculos mais difíceis e ásperos. Então a mediunidade nos dá esperança, por quê? Porque ninguém morre. Deus é nosso Pai, tudo caminha para melhor, Jesus é o irmão maior. A gente vai tendo mais clareza da proteção dos amigos espirituais. A gente vai entendendo que o obstáculo é um passo para a vitória, é um passo para o progresso, é um passo para a luz. Então essa esperança, por divina claridade da certeza, é um trabalho nosso, né? Mesmo com os obstáculos ásperos, difíceis, que são naturais no nosso exercício de aperfeiçoamento. E aí ele termina essa página belíssima, cujo título é Desartes Espirituais, é o capítulo 12 da obra Mediunidade e Evolução, em que ele comenta o texto de Emmanuel. A faculdade mediúnica não pode, assim, responsabilizar-se pela atitude daqueles que a utilizam nos atos de ignorância, superstição, maldade e fanatismo. E ele termina a lição dizendo assim: o jugo é suave e o fardo é leve para o companheiro da mediunidade que se apoie no estudo, no trabalho, na oração constante, na humildade. Então, amigos, que sejamos esse companheiro, que sejamos esse médium, que nos apoiemos no estudo, no trabalho, na oração constante e na humildade. E esse é o quadrante para a nossa vitória moral, que é o aproveitamento desta grande oportunidade que o Senhor da vida nos concedeu, que é sermos médiuns e, mais ainda, exercermos a mediunidade com Jesus sobre o amparo bendito das casas espíritas em que fomos colocados, em que fomos aceitos, em que fazemos parte desse projeto de amor e de luz. Muita paz, meus amigos, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.